Ora, bom dia, meus amigos. Vamos analisar a composição do novo governo. Com grande alegria minha, tenho uma ex-professora como ministra, a senhora professora Maria Lúcia Amaral, que foi a minha professora de Direito Constitucional, que me deu uma excelente nota. E não me deu uma excelente nota, não foi um 18, nem um 19, mas foi uma grande nota para Direito. A senhora professora, um grande beijinho para si, muitos parabéns, a professora Maria Lúcia Amaral. Grande senhora, uma senhora em termos académicos e em termos pessoais, uma senhora. E vamos analisar a composição do governo. Eu gosto muito do seu primeiro-ministro, como sabem, o Sr. Luís Montenegro, acho que é um homem sério, de bem, conservador, mulher e filhos, velho guarda, pronto, foi lá das berças, mas não se pode ter tudo, né? E velho dinheiro e tal, pronto, está bem, a gente já sabe. O primeiro-ministro inagitado, Luís Montenegro, apresentou esta quarta-feira a lista de ministros ao novo governo, ao seu Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Bem, nem vos quero imaginar a maior parte do pessoal a reagir contra o seu aumento com o BML, porque é isto e aquilo e aquilo. Eu ouvia. César Campos, um grande abraço para si. Eu ouvi. Estamos de acordo, amigo Zé, estamos de acordo. Mas, indo para os 16 ministros. Então, a quantidade de publicidade que abre um link da notícia é uma coisa impressionante. Não tenho paciência nenhuma para isto. Estou a tentar ler a notícia e abre 55 mil sites de publicidade. Quer dizer, quem é quem conhece os perfis dos ministros do 25º Governo Constitucional? São 16 ministros. Margarida Balseiro Lopes junta à juventude os muitos dossiês da cultura. A Margarida Balseiro Lopes, até agora Ministra da Juventude, foi hoje reconduzida no 25º Governo Constitucional, passando a acumular também as pastas do Cultura e do Desporto. Sim, senhora. Foi vice-presidente do PST e tal. É vice-presidente do PST e cabeça de lista por Leiria. Aos 35 anos, muito nova para ministra, espetacular. Já tem um percurso político considerável, tem sido deputada entre 2015 e 2022 e líder da JST entre 2018 e 2020. Pronto, é muito novinha, mas pronto, tem ali uma pastazinha porreira. Claro, com um currículo político, não é? É boa rapariga e tal, é licenciada em Direito pela FDL, mestre em Direito e Gestão pela Universidade Católica Portuguesa, pós-doutorado em Fiscalidade pela Faculdade de Direito da Católica e está a tirar doutoramento. É doutorando em Direito na Universidade Católica Portuguesa desde 2021. Está a tirar doutoramento. Sra. Ministra, essa senhora, uma pessoa qualificada, e lá está, os doutoramentos são o patamar máximo e até os políticos têm um enorme. Uma vez o professor Marcelo disse isso. Os políticos em Portugal meteram na cabeça que têm que ser doutores para ser políticos. Sim, há muito aquele registro do antigamente que a pessoa formada, não é? Os cursos superiores, e a licenciatura perdeu o peso que tinha no tempo de Salazar. No tempo de Salazar, ter uma licenciatura era realmente muito peso. Eram licenciaturas a sério também, mas enfim. E hoje em dia os políticos veem os doutoramentos com peso, não as licenciaturas. Eu reparei nisso há muito tempo. Como os académicos também fazem o mesmo, como já perceberam. Esta senhora ministra novinha está a ter o doutoramento na altura certa, nos seus 30 anos, 30 e poucos anos. Eu doutorei antes dos 40, como sabem. Mas não são muitos que fazem isso, não é? Agora é cada vez mais, não é? Mas eu já trabalhava e tal. Se o pessoal vai direito em que tem um fuso sem trabalhar, pode ter doutoramento nos trintinhas. Mas realmente a velha guarda doutorava-se sempre depois de 50 anos, sim. Agora doutoram-se mais novos. Se doutoram entre os 30 e os 40 é excelente. Se doutoram antes dos 30, normalmente é porque não trabalham. Boa rapariga. Maria da Graça Carvalho mantém cargo com prioridade da água e energia. Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. O apagão e tal não a afetou.
é engenheira de formação e é professora catedrática do Instituto Superior Técnico, craca, grande craca, é professora catedrática do técnico. Maria Lúcia Amaral, grande senhora professora, um grande beijinho para si, Chega ao Ministério da Administração Interna, claro, como é evidente, a tutelar as polícias, com exceção da Polícia Judiciária. O Ministério da Administração Interna teve 8 anos à frente da Provedoria de Justiça e com 68 anos substituiu Maria Blasco no cargo de Ministro da Administração Interna, que faz sentido porque Maria Blasco tinha um lastro muito complicado nos serviços secretos e outras coisas afins, e no tempo das FP25 aquilo também, Jesus, grande senhora Maria Blasco, mas Maria Lúcia Amaral é muito mais consensual, é uma excelente professora, um excelente ser humano, uma excelente senhora, uma senhora no pleno sentido do termo, e foi minha professora, como eu já vos disse, e gosto muito da senhora. Temos uma excelente ministra da Administração Interna. E depois diz aqui mais coisas da senhora, que foi a primeira senhora à frente da Provedoria de Justiça e tornou-se vice-presidente do Tribunal Constitucional em 2016, juíza do Conselho do Tribunal Constitucional, claro, e a professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, como eu já vos disse, onde lecionou as disciplinas de Direito Constitucional, claro, Direito Público Comparado, História das Ideias Políticas, Direitos Fundamentais, Justiça Constitucional e Metodologia Jurídica. Estávamos sempre a falar da Justiça Constitucional com a professora Maria Amaral. Eu dei o exemplo de John Hinckley ter tentado assassinar o Reagan, a questão da inaputabilidade em termos de direitos fundamentais e a Constituição norte-americana comparativamente com a Constituição portuguesa e com a Justiça Constitucional, que é muito grata aos constitucionalistas e aos penalistas da Justiça Penal, e a professora encantada foi 2 horas e meia quase a minha apresentação e o pessoal todo chitadex lá na aula, que não estavam habituados a ver estas coisas em casa, ou seja, analisasse uma pessoa psicótica ou disfuncional do ponto de vista psicológico é muito interessante para os leigos, e então os juristas, como não têm conhecimentos clínicos, ficaram ali deliciados com a autópsia psicológica, a patografia, como dizia o tio Freud, do John Hinckley, articulado com a Justiça Constitucional. E a professora Maria Amaral para mim: Soutor, as suas contribuições são riquíssimas para o doutoramento, riquíssimas. Gostava muito de mim, a professora, e eu também gostava bastante da senhora, e gosto, é uma senhora, é aquelas senhoras que são verdadeiras senhoras, não tem nada a ver com a Ana Mortágua e a Ana Gomes, não sei se estão a perceber no que eu quero chegar, não é? É membro de várias associações científicas de Direito Público e Direito Constitucional, disciplina às quais dedicou toda a sua atividade de investigação e publicação, exatamente. Pois é esta a grande diferença com os maluquinhos. Eu toda a vida lidei com estes craques todos, que ou é pessoal dos serviços secretos, ou é pessoal do Ministério Público, ou é pessoal da Judicatura, ou é pessoal da política, ou é pessoal da universidade. As redes sociais não têm ninguém deste meio. Tem uma pessoa que é o Dr. Alexandre Guerreiro, que eu puxei para aqui, e tem o professor Sousa Lara, que é um bocado excêntrico, enfim, mas já está, ao que julgo saber, reformado, acho que Sérgio Vila, mas de resto é só esterco nas redes sociais. Miranda Sarmento repete nas finanças, ou seja, fica como Ministro das Finanças, é professor auxiliar de Finanças, com agregação, é só professor auxiliar, ou seja, não é nem associado nem catedrático, é no ISEG, é outro académico. Não sei se estão a ver a quantidade de académicos que o governo tem, todos até agora, todos. Nuno Melo, não gosto muito de Nuno Melo, fomos muitas vezes para a Ramboia, não fomos muitas vezes, fomos outras vezes para a Ramboia, ele tinha lá umas amigas muito giras lá de Bruxelas, que eu, enfim, uma louraça muito gira, que era amiga dele, estrangeira, não sei de onde é que ela era, e eu, estamos ao nome você, não, é nossa amiga, e eu assim, nossa amiga, uma giraça, mas de todo também, estávamos numa campanha, a minha mãe viu-me ao lado da giraça, só se ria, mas quem era a giraça? E eu, uma amiga de Nuno Melo. É muito giraça mesmo, eu estava encantado com aquela rapariga numa das campanhas, era amiga de Nuno Melo,
Eu gosto muito do Nuno Melo, sempre gostei, é um gentleman. Um grande abraço para si, caro amigo. É do melhor que o CDS tinha, tal como o Paulo Núncio também é do melhor que o CDS tinha. E o líder do CDS, Nuno Melo, que foi alferes, creio eu, na Polícia do Exército, é Ministro da Defesa, como é evidente. Né? Ele é velho dinheiro do Norte e tal, é bom rapaz, é bom rapaz. Foi advogado muitos anos antes de dedicar à carreira política e é um homem, pronto, que obviamente é velha guarda sendo do CDS tantos anos, né? Castro Almeida, o ministro dos fundos que ganham o peso da economia. O ministro Manuel Castro Almeida vai continuar a assegurar a execução dos fundos europeus, mas agora terá em mãos a economia, deixada por Pedro Reis. É advogado, 67 anos, e pronto, é um homem também estruturado, não é? Depois, eu não quero ser muito longo, senão nunca mais temos daqui, são 16. José Manuel Fernandes volta a assumir os destinos da agricultura. Era eurodeputado e trocou o Parlamento pelo Governo, como sabem. É licenciado em Engenharia e Sistemas de Informática pelo Estado do Minho. Bonzinho. Pinto Luz, peço desculpa. No mandato de Miguel Pinto Luz, à frente do Ministério das Infraestruturas e Habitação, terá como prioridades a venda da TAP, o novo aeroporto e o TGV. Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico. Bom currículo. O pessoal do técnico é bom, o pessoal do técnico são craques. Rosário Ramalho, mantém-se à frente do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Boa senhora também. É doutorada em Direito e professora catedrática da Faculdade de Direito de Lisboa desde 2010, onde coordena e rege as disciplinas de Direito do Trabalho e de Teoria Geral do Direito Civil, nos cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento, volta académica. Paulo Rangel, enfim, volta a ser Ministro dos Negócios Estrangeiros e é o número 2 do Governo. Eu não gosto muito dele, como sabem, mas também reconheço que não é mau homem, mas teve ali umas saídas um bocado escritas na altura da sua governança como Ministro. Ele é académico, é especializado nas áreas de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Ciência Política. Tem um bom currículo e tem 57 anos e reparte a sua atividade entre a advocacia, a universidade e a política. Ele passou pelos Institutos Universitários Europeus, pela Universidade de Bolonha, Génova e Friburgo. Já vos disse que Friburgo é para os juristas, para os penalistas é a Meca. E bom currículo. Mas manteve-se em Bruxelas por 3 mandatos consecutivos num total de 15 anos, grande taxa. Leitão Amaro, que é o dos que eu mais gosto, se não o ministro que eu mais gosto de todos bem, o ministro Lúcio Amaral agora, o ministro que eu mais gosto, depois o Leitão Amaro, o ministro que eu mais gosto logo a seguir. Grande craque, é o ministro da Presidência, tornou-se rosto e porta-voz do Governo e ganhou projeção com a pasta de imigração. E é o responsável pelas migrações. Grande craque. Temos aqui um grande homem à frente da pasta das migrações. É docente de Finanças Públicas na Faculdade de Direito no Estado de Lisboa. É licenciado em Direito pelo Estado de Lisboa, tem um mestrado em Direito por Harvard e completou, estava a tentar seguir o percurso do Gonçalo de Almeida Ribeiro, e completou o doutoramento em Direito sobre a independência dos bancos centrais, política e democracia. Já acabou o doutoramento, eu pensava que ele não estava a fazê-lo, então acabou há pouco tempo, porque eu fui ver o currículo dele há pouco tempo. Pois também é académico e craque. Se vão para universidades estrangeiras, inglesas ou americanas, normalmente são mesmo craques.
Mas pronto, há quem discorda, que acha que as universidades inglesas americanas não prestam para nada, pronto, não prestam para nada, não prestam para nada. Nem vale a pena comentar. Que eu, já há muito tempo que eu percebi que as redes sociais se não é psiquiatria, é psicopatia, se não é psicopatia, é psiquiatria. Ou é doido, ou é uma besta. Fernando Alexandre regressa à educação, Ministro da Educação, doutorado pela minha universidade, é economista, é doutorado pela Big Back College, que é uma faculdade muito parecida com a minha é Goldsmith, como sabem, na Universidade de Londres. Big Back e Goldsmith são muito parecidas as duas, o Big Back é onde está o Zizek, se não me falha a memória, e eles gostavam, mais um totó, que se doutorou na Universidade de Londres, tal como eu, mas certeza absoluta que, como não tem os índices da publicação científica da London School of Economics, ou da UCL ou da Imperial College, obviamente que o homem é uma besta, porque Big Back não presta para nada, não é? Na Universidade de Londres, tal como eu, doutorado na Universidade de Londres, aqui o Sr. Ministro da Educação. O pessoal diz, tem currículo de ministro, mas não chega a ministro porque é bruto. Provavelmente. Provavelmente. O Sr. Engenheiro tem razão, eu sou o mais dado para ser conto de fila, para o Procurador-Geral da República. Eu nem gostava de ser o rosto público, eu gostava de estar na sombra. Os serviços secretos e a polícia judiciária é a minha gente. Muito mais, talvez mais a polícia que os serviços secretos, por mais aquilo que pareça. Porque os serviços secretos não têm poder de detenção. E eu gosto de encostar um bandido à parede. Isso gosto muito. Rita Alagão Júdice continua, a filha do Dr. José Miguel Júdice, continua como... e pronto, e a publicidade continua a aparecer. Continua como Ministra da Justiça, ela é licenciada em Direito pela Universidade Católica e especialista em Direito Imobiliário. Não é académica, mas uma excelente. Abreu Amorim, também académico, vai ser o novo Ministro dos Assuntos Parlamentares, substituído de Pedro Duarte. Pedro Duarte foi o que saiu. Gonçalo Matias passa da Fundação Francisco Manuel dos Santos para Ministro Adjunto. Sim, senhor. Bom currículo também. É Presidente do Conselho de Administração da Comissão Executiva da Fundação Francisco Manuel dos Santos e foi Secretário de Estado Adjunto para a Administração Administrativa. Ana Paula Martins mantém-se como Ministra da Saúde. Também é académica, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa, tem um mestrado em Epidemiologia pela Faculdade de Ciências Médicas e um doutoramento em Farmácia Clínica. Mais de 20 anos foi professor auxiliar da Faculdade de Farmácia. E foi bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, craque também, craque. E pronto, ficamos por aqui, os ministros. Vamos para a matéria e depois vamos para o seu professor Pinto Albuquerque. Eu gosto do governo, gosto bastante. Gostava que tivesse lá alguém do Chega, gostava que a professora Melissa Amaral desse lugar ao André Ventura. Não se pode ter tudo, não é? Mas eu gostava que os senhores vissem o governo como uma forma de entendimento com a direita securitária do André Ventura. Eu gostava muito que o André Ventura estivesse no governo, como toda a gente sabe, pelo menos como Ministro da Administração Interna, nem que fosse só o André Ventura do Chega, mas enfim, é a vida. Não se pode ter tudo. O André Ventura, o Bruno Nunes a mandar calar o Rui Tavares, fartei-me da rede. Quer dizer, há muita azia, o Dr. Pedro Frazão está sempre a falar disso. Até os próprios deputados do Chega não votaram no seu deputado Pacheco Amorim para vice-presidente da Assembleia da República. Eu fiquei horrorizado quando o seu deputado Pacheco Amorim disse isso na televisão. Eu fiquei mesmo horrorizado. Numa entrevista, não sei se foi na televisão, acho que foi no Observador, o que é que foi, não é? É tristíssimo estas quetricas, acontece também comigo, sim. Mas acho tristíssimo um homem com aquela idade e com o que tem dado ao Chega, está lá desde o princípio. Acho tristíssimo que estejam a fazer isso ao homem, vou ser sincero. Dir-me-ão, mas era esperado. Quer dizer, há muitas invejas, não é? Mas realmente
ele falhou a eleição para cargo de vice-presidente da Assembleia da República por um voto. Quer dizer, muito rapidamente, porque eu não quero fazer um vídeo longo, estamos a falar da jurisprudência italiana e a questão da... Tínhamos ficado na visão do professor Figueiredo Dias que uma diminuição da culpa e, consequentemente, da pena em resultado da imputabilidade diminuída cria uma aporia insuportável em perspectiva político-criminal. O professor Figueiredo Dias, que tínhamos ficado aqui, diz isto no Direito Penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, 2004, primeira edição, 2007, edição que eu tenho, página 539, mas eu concordo, a professor Maria João Tunes discorda, eu tenho muitas dificuldades em discordar a professor Maria João Tunes, mas o professor Figueiredo Dias é quem mais percebe direito penal à face da terra. Arrisco-me a dizer que agora é capaz de ser mesmo o maior craque de todos, porque o professor Roxino faleceu, infelizmente. Eu não sei. Aqui estou um bocado indeciso se a professora Maria João Tunes terá razão no modelo dualista de medida de segurança e pena privativa de liberdade, que não existe no Código Penal português, existe no Código Penal alemão e no Código Penal espanhol, como eu disse ontem, mas não existe no Código Penal português. Eu não sei se o professor Figueiredo Dias tem razão ou não, costuma ter. A professora Maria João Tunes sabe muito disto e discorda. Não sei. Aqui não sei se era realmente uma visão boa discordar do pai do Código Penal e o homem seguramente que mais conhece o direito penal em Portugal. Não sei mesmo. Mas os senhores podem consultar os maluquinhos nas redes sociais, que eles têm as respostas todas. Também já Eduardo Correia defendia que a imputabilidade diminuída se reflete numa menor liberdade e, como tal, quando não seja suficiente para excluir o juízo de censura, altera necessariamente o grau de gravidade daquele juízo. No entanto, quando confrontado com as necessidades de prevenção geral, questiona: mas será compatível? Isto são as palavras do professor Eduardo Correia, no tal livro de colaboração do professor Figueiredo Dias, Direito Criminal, volume 1, 1968, creio que o mesmo ano que o professor Figueiredo Dias doutorou a sua tese de doutoramento, Problema da consciência de licitude em Direito Penal. Creio que foi 68 ou 69, depois eu vejo, depois digo-vos. Ontem era para ter dito, mas esqueci-me. 1996, página 356 e seguintes, o professor Eduardo Correia diz o seguinte, ora, onde é que estamos? Mas será compatível, e vou só dizer isto, e vou para o professor Pital porque senão o vídeo fica muito longo. Sabem como é que eu sou? Eu gosto de estar um ou outro pequenino e depois faço um maiorzinho, é para vos ir abrindo o apetite. Mas será compatível com exigências da proteção e defesa criminal considerar diminuída a culpa e a pena a aplicar a um delinquente na medida em que uma especial conformação psicobiológica, por exemplo, uma psicopatia ou uma certa disposição caracterológica o arrasta para o crime? Já falámos sobre isto. A resposta do autor traduz-se numa letalidade negativa, considerando tal diminuição da culpa e da pena como verdadeiramente catastrófico na luta contra a criminalidade, uma vez que permitiria que o agente mais perigoso fosse submetido à reação penal mais fraca. Claro, como eu vos disse ontem, não vou repetir. E continua o autor citando Mesga, sublinhando que na maior parte dos casos, se não em todos, é precisamente a psicopatia do agente o motivo da sua criminalidade e por isso também o fundamento da sua perigosidade criminal. E foi aqui que eu vos dei depois os exemplos do Código Penal alemão e português em relação ao monismo e dualismo das sanções penais e acabei ontem com a citação de que o Código Penal de 82 optou por um sistema monista, distinguindo os regimes de acordo com a imputabilidade e a inimputabilidade. Diz a professora Pissarro de Almeida na sua obra Modelos de Inimputabilidade da Teoria à Prática 2000, página 120. O professor Figueiredo Dias é favorável ao sistema monista, ou seja, pena privativa de liberdade, o sistema dualista, pena privativa de liberdade e medida de segurança simultaneamente, coisa que o parágrafo 21 do Código Penal alemão prevê,
em conjugação também com o parágrafo 5º, como é evidente, e o Código Penal Espanhol prevê, em conjugação do artigo 9º e artigo 8º do Código Penal Espanhol, a professora Maria João Tondes cita a doutrina espanhola e alemã para fundamentar o sistema dualista, num célebre artigo jurisdição o atendimento de imputáveis em estabelecimentos destinados a imputáveis, os artigos 103, 104 e 5 do Código Penal de 1982, Boletim da Faculdade de Direito, Estudo de Jurídica 21993, página 3132. Ficámos aqui ontem, eu repito-me sempre um bocadinho, mas não sei bem onde é que fico, né? Até azar sempre com as atualizações, 50.000 atualizações, tanto dos telemóveis como dos computadores. O meu computador é novo, o telemóvel também, se é o velho, pior ainda, enfim. Eu não faço vida disto, como tal, estou a pensar em voz alta aqui com os senhores e muito bom estou eu estar aqui a perder o meu precioso tempo com gente tão mal formada como é o pessoal das redes sociais. Tínhamos ficado na introdução exatamente na introdução à terceira edição, e tínhamos ficado na lei que tínhamos ficado na lei número 29 de 2012 de 9 de agosto, que inclui a primeira alteração à lei número 23 de 2007 de 4 de julho, que aprovou o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território nacional. Tínhamos ficado aqui porque realmente é uma lei muito importante, especialmente para a direita secretária por causa dos imigrantes. Vou só ler 2 parágrafos. A lei número 19 de 2013 de 21 de fevereiro, que aprova a 29ª alteração ao Código Penal, 29ª, aprovado pelo Decreto-Lei número 472 de 23 de setembro. A primeira alteração à lei número 112 de 2009 de 16 de setembro, que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica. Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas. A lei número 21 de 2013, 21 de fevereiro, que procede à terceira alteração do Código de Execução das penas e medidas privativas de liberdade. Isto é muito importante. Hein? Lei número 21 de 2013, de 21 de fevereiro, procede à terceira alteração do Código de Execução de Penas, das penas e medidas privativas de liberdade, aprovado pela Lei número 115 de 2009, de 12 de outubro. Ficamos por aqui. Lemos um bocadinho do documentário. Vou pôr aqui o separador, para não me esquecer que ele tem aqui um separador vermelho muito bonito. E estamos em introdução à terceira edição do comentário do Código Penal do professor Paulo Pinto Albuquerque, o meu confrade Rafael da Amadora. Porque é que o professor Pinto Albuquerque nunca foi para a política? Eu falei disso com ele não gosta. É esperto até mudou. Ele não gosta. Bem, eu não vou aqui entrar em confidências com o professor Pinto Albuquerque do que é que ele me disse pessoalmente, porque os maluquinhos da Amadora, como mandam, os maluquinhos em geral, como mandam e-mails para toda a gente, arrebentar com tudo o que eu digo e com tudo o que eu faço, como tal, também não vou. Um dia mandam também um e-mail para o professor Pinto Albuquerque: olha, o fulano falou de si. Já não é, se não for muito bem, eu ponho o professor Pinto Albuquerque nos pincas, mas enfim, hoje em dia com esta gente nem vale a pena dizer mais nada, né? Ficamos por aqui, um abraço.